uma experiência, então, para fazer reconhecimento de como é que está a nossa vida, não é? O nosso presente. Pensando na questãozinha de mudança que vocês escolheram, não é? E pensando, vamos ver como ela se insere na vida de vocês como um todo. Porque quando a gente escolhe um foco para mudar, isto não é desintegrado do resto da vida. Isso é um aspecto de toda a nossa vida. Às vezes a gente fica tão focado que a gente parece que esquece que tem outros aspectos da vida. Então, a escolha de um objetivo, de um foco, de um aspecto que queremos mudar, ele afeta toda a nossa vida e é afetado por toda ela. Então, a gente tem que saber como é que estamos para fazer boas escolhas. Não é? De 0 a 10, escrevam aí como anda a saúde e disposição de vocês. Desenvolvimento intelectual, como é que vai? De 0 a 10. Equilíbrio emocional, de 0 a 10. Realização dos propósitos da vida, realização e propósitos, de 0 a 10, como estão? A visão é instantânea ou acumulada? Você tem toda a razão e você me permite falar uma coisa que é muito importante. Nós estamos fazendo esse exercício com a roda da vida de forma bastante ligeira, não é não, Ana Silvia? A gente trabalha isso bastante mais profundamente, mas é que a gente não teria tempo. Então, essa escolha de se é agora ou ao longo da vida depende do aspecto que você quer mudar e da diferença que faria nesse aspecto se fosse analisar só hoje ou ao longo da vida. Se você precisar analisar ao longo da vida para trazer experiências e inclusive ânimo para enfrentar o presente, é ao longo da vida. Se o momento presente, tá certo? Digamos assim, for mais relevante para a questão em si, então é o momento presente. Normalmente a gente conversa sobre essa roda, primeiro redefinindo os conceitos, não é? Porque realização e propósito que você levantou a questão, para você significa uma questão, para cada um vai significar outra. Então, a gente começa discutindo cada um dos conceitos. Discute também a importância relativa desses aspectos na vida de cada um, porque cada um desenha a sua roda como quer. Eu posso dar prioridade número 1 à saúde e disposição, outros dão à família. E isso assim, não tem certo e errado, é a vida de cada qual, certo é a vida de cada qual, não é? Então, a gente trabalha isso. Depois de trabalhar essas questões com vagar, não é, Flavinha? Cada setorzinho, devagar, a gente vai ver como é que a gente anda lidando com essas coisas. Então, a gente está só fazendo um micro exercício. Não fiquem com a impressão errada de que as coisas sejam tão ligeiras, é só para vocês terem gostinho de como essas coisas funcionam. O 4 é realização e propósito, que foi o que o Flávio me perguntou. Respondido, Flávio? Fez sentido? A resposta fez sentido para você? Recursos financeiros, 0 a 10, como estão? Esse é um calo em geral. Contribuição social, como é que a gente anda de 0 a 10 de contribuição social? Família, de 0 a 10, como é que está? Aqui é outra questão. O que é família? Para uns, família é a pessoa e o cachorrinho. Para outros, família é uma família ampliada. Ela, filha, marido, filhinha, amigos, não é? Desenvolvimento amoroso, 0 a 10, como está? Criatividade, hobby e diversão. Como é que andam lidando com as coisas que vocês gostam de fazer e que sempre deixam para depois, não é? Vida social, 0 a 10. Tudo isso junto, gerando sensação de plenitude e felicidade. 0 a 10.
A questão da espiritualidade, para os que acreditam que espiritualidade é algo importante na sua vida. Cada um tem as suas crenças, suas religiões. Alguns têm a crença de que não há religião nem espiritualidade, e isso é respeitável, não é? 0 a 10, como é que está isso na tua vida? Bem resolvido, mal resolvido, enfim. Conseguimos reconhecer como estamos no presente, aquele presente, se o nosso presente está mais colorido ou mais preto e branco? A questão é a seguinte, para a gente analisar essa roda muito rapidamente, porque a gente desenha e vê o quanto ela está perto de 10 ou o quanto ela está pertinho de 1. E a roda da vida, a roda redonda, absolutamente redonda, na menor dimensão que a gente atribuiu a qualquer dos aspectos, porque é uma roda, né? Se eu tiver, por exemplo, recurso financeiro 1 e o resto tudo 10, a roda vai dar um tremendo tranco aqui, né? Porque tem uma fatia aqui, papou, né? Quando estiver rodando, se ela estiver toda dentada, ela dá trancos. Para a roda rodar suave, ela roda suave na menor dimensão que você tiver atribuído. Então, deem uma olhada se o grau de roda suave, redondo da vida de vocês está satisfatório ou não. E olhem para isso e verifiquem se isto que vocês acabaram de ver da roda da vida de vocês é compatível com a mudança aquela que vocês queriam escolher. Faz sentido? Vai ajudar a roda da vida a rodar mais redondo e mais amplamente? Ou uma coisa está desconectada da outra, ou uma coisa está muito pertinho da outra e você não sabe o que escolher? Fala. Então, de novo, vou repetir. Lá atrás, no início do exercício, eu pedi que vocês escolhessem aleatoriamente o que viesse à cabeça, uma primeira mudança. Agora, a gente avançou um pouquinho, reconhecendo a primeira fase, de reconhecer a situação em que vocês estão. Como essa situação que você escolheu se encaixa dentro dessa sua roda. Se você mudar o que você escolheu mudar, ajuda a tua roda a rodar mais amplamente, mais redondamente, assim, mais suavemente? Primeira pergunta. Se não, o que ajudaria você, de fato, a ter uma vida mais suavemente redonda? Se você disse que o que você escolheu ajuda a melhorar a roda da vida a rodar redonda, você continua com o teu objetivo. Se você olhar para a tua vida deste modo, um modo diferente de olhar para a vida, descobre que você tem que tratar de outras questões também, além daquela que você tratou, você está aí com pelo menos 2 objetivos. E aí, eles são igualmente importantes, você tem que fazer escolhas, ou eles têm diferença de importância e você pode trocar aquele pelo novo ou manter o que estava lá. Ficou claro agora para vocês? Ficou? Então, na medida em que a gente vai avançando no processo de trabalho sobre si, a gente vai descobrindo coisas sobre nós em outras perspectivas. E isso faz com que a gente questione o que a gente vinha estabelecendo para manter ou reinventar, como vocês mesmos colocaram. Fez sentido, Nali? Bom, esta breve avaliação do seu presente te leva a reafirmar a mudança que gostaria de promover? É sobre isso que eu estava falando, não é? O que sentimos diante da mudança a gente já listou, tá certo? Vejam só que interessante esse gráfico do Instituto Brasileiro do Coaching, que trata das reações à mudança, as principais reações à mudança, né? Aqui tem nível de energia, uma energia mais baixa, pessoa mais passiva, pessoa estável e a pessoa ativa, pulsante, digamos assim. E aqui a gente tem a linha do tempo. Há um impulso para a mudança, muitas vezes a gente sente medo e confusão ou mostra compreensão e aceitação diante da situação. Sempre depende do modo como a gente olha para a questão. Um copo com água pela metade está meio vazio e meio cheio. Dependendo de para onde a gente olha, a gente faz sentir mais medo e confusão ou mais compreensão e aceitação da situação de mudança. Por vezes, a gente nega a realidade da mudança que chega, não é?
ou, a partir daquela mudança, começa a fazer uma leitura ainda mais cuidadosa da realidade em que você está vivendo. Outra reação é ter raiva, tentativa de recuperar o controle da sua... Ah, meu Deus! Carregar o meu carro num lugar que não era para carregar, minha Nossa Senhora. Você pode entrar no processo de barganha, de negociação, tentando minimizar os efeitos danosos da mudança que ocorreu, caso, sobretudo, ela seja inesperada, não é? Ou confrontar a realidade, aceitando ou não. Você pode entrar em depressão, ficar frustrado. Alguém falou frustração aqui, não é? Você vejam que todos os sentimentos vocês estão absolutamente registraram aqui. Não é? Frustração, expressão de posição de perdedor, ficar engolido, não quero mais, quietinho, né? Ou tem coragem, alguém disse coragem, também estava aqui, né? Coragem para fortalecer e seguir com uma participação responsável nesse processo de vida. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Podemos assumir as rédeas dela ou ficar lá encolhidinho esperando que alguém resolva a questão para nós. Se a gente ficar ali na perda, a gente entra em melancolia e pode ficar adoecido. Adoece, inclusive, o corpo para além da alma, não é? As novas ideias, os novos projetos vão ser postos à prova, não é? Testar e demarcar nesses testes o que é realista, o que é fantasia, o que é inatingível, ou o que de fato é concreto, você pode realizar, está ao seu alcance, mesmo que seja desafiante. Entendido isso, você vai se adaptar, não é? Conformar-se, ficar conformado com a situação e buscar apoio para poder tocar a vida naquele tamanho que você aceitou, acolheu. Não conformidade no sentido de me conformo e estou parado com energia baixa. Essa é uma energia estável para alta. Eu estou escolhendo me adaptar à situação. Eu sei o que eu estou querendo. Não é? E aceitar, internalizar positivamente os ganhos do processo, aceitar que na vida tudo tem ganhos e perdas, que não há escolha sem renúncia, não é? E voltar a andar com as próprias pernas, alegre e saltitante até que a nova mudança inesperada do primeiro dia que se avizinha começa tudo de novo. E é isso que é interessante da vida. A vida é um eterno pulsar, sobe e desce, porque a estabilidade que imaginariamente a gente às vezes sonha, eu queria tudo tão de paz de criança dormindo, isso na verdade não existe, porque vida é movimento, vida é pulsação. E pulsação significa vazio e cheio. A música só é possível ser tocada porque tem vazio e tem cheio. Tem vazio e tem cheio. Se tem silêncio e tem som. Vibração e não vibração. Senão a gente não escuta e fica tudo igual. E o tudo igual é a morte. É a estática da morte. Bom, a gente, para compreender todo esse processo de mudança, a gente sofre, se alegra e vive todos os sentimentos em vários níveis, aprendendo em vários níveis, não é? Tem o nível do ambiente, é o primeiro, é o círculo mais físico, mais concreto, corpo físico e corpo, sala, quarto, cozinha, de como a gente anda, mesa de trabalho, etc. e tal. A gente tem os comportamentos, como a gente age e reage às situações, as nossas capacidades, as nossas competências e habilidades, o que a gente sabe e o que a gente sabe fazer com o que a gente sabe. As nossas crenças e valores, algumas que a gente nem sabe que tem, mas que estão lá, que às vezes são transmitidas geração a geração familiarmente, que tem lá uma questão atávica de não lidar bem com certas situações, que a gente não se dá conta. E trabalhando sobre si, acaba descobrindo e podendo fazer disso outra coisa, né? E os valores são critérios importantíssimos que orientam as decisões da gente. Eles existem, estão presentes em nós, e se a gente não tem consciência deles, a gente decide sem saber exatamente por quê, mas são eles que estão nos condicionando a caminhar para cá ou para lá. Isso vai construindo a nossa identidade única. Cada um é um. Essa nossa identidade faz com que a gente encontre os grupos sociais aos quais a gente se afilie e eles nos aceitem, gostem de nós como sócios do clube, tá certo? E com isso a gente constrói um legado de vida. A gente deixa para as próximas gerações, tá certo?
uma história, uma construção de vida, valores, crenças e tudo se repete desde sempre. Bom, com tudo isso, se a gente não reconhecer nossos recursos, lembra? Com que recursos vocês contam para? Em geral, a gente pensa em recursos externos. Pensa no dinheiro, pensa na condição de ter carro ou não ter carro, que está envolvida com dinheiro. Mas os recursos são mais amplos, são os recursos que a gente porta, não é? As nossas potências, os nossos... É desafio, às vezes, até usar um talento que você nem sabe que tem, não é? Porque se você não sabe que tem recursos, você pode ter muitos e não consegue usá-los. Bom, o que fazer? Vocês já me contaram, refletir, reeducar, arará, não é? Tudo isso aqui e mais aprender a aprender, não é? Aprender a aprender nesse tempo, porque se isso é todo dia, como é que a gente pode aprender a aprender? Com a nossa própria experiência. A cada dia, para que essa coisa não se escorra, para que a nossa vida, as boas lições de vida, eu sempre falo para minha filha, assim, Flor, a gente pode perder tudo na vida, não pode perder a lição que a vida traz. Não é, Flor? É a cara dela, fica sério me olhando. Bom, as experiências nos fazem ficar, assim, presos. A nossa atitude pode nos prender. Se a gente se prende ao preto e branco do passado, pode ser que a gente perca, porque não está podendo ver o colorido do presente. Às vezes a gente se aborrece, está reclamando do que aconteceu. Agora podia ser diferente, podia, mesmo com aquele ocorrido, você aproveitar um pouco melhor, aproveitar o colorido do presente, da situação em que a gente está vivendo, que tem colorido e a gente não consegue enxergar, mesmo com os desafios presentes, porque sempre, pelo que a gente está vendo, estarão.